Então, pessoal, bem-vindos a essa aula introdutória ao aprendizado por reforço. E quando eu digo introdução, é introdução, uma introdução bem introdutória mesmo, tá? Para vocês terem ideia, deixa eu compartilhar a tela. Ó, esse é o livro chamado Aprendizado por Reforço, uma introdução, e ele tem 548 páginas, né? Então, não é numa série de vídeos que a gente vai ficar perito em aprendizado por reforço, né? Então, vamos ter isso em mente, ok? Então vamos lá, né? Abrimos os slides aqui para começarmos a aula. Bom, aprendizado por reforço, gente, tem uma figura ilustrativa aqui, né? Mas está associado à forma mais primitiva, talvez, de inteligência, né? Porque muito antes de começar, a gente começar a entender símbolos ou fala ou qualquer coisa, né? Já existe uma forma de inteligência, né? Onde, por exemplo, se aprende, né, a obter comida, né, num experimento de laboratório, né, o rato aprende que determinada alavanca, né, dá comida, determinada outra alavanca dá um choque. E aí, né, o ser aprende aquele indivíduo aprende a obter, né, o prazer e evitar a dor. E a gente vai nessa viagem aqui pelo aprendizado por reforço fazer ver, né, observar como que esse comportamento pode ser traduzido para um agente num computador também, um agente computacional, tá? E, bom, assim como, né, nos seres vivos aqui, né, a tomada de decisão ela é sequencial, né, no sentido de que a decisão que a gente toma uma vez, né, a gente muda a situação que a gente está e a gente é chamado a tomar outra decisão, tá? Não tem modelo do mundo disponível. Por exemplo, né, um rato não sabe, né, as leis da gravidade, mas ele sabe que se ele se lançar de uma escada, ele vai cair, né? E o aprendizado é por tentativa e erro, né? No próprio experimento da alavanquinha lá, o indivíduo vai experimentar as diferentes alavancas, né, e ver o que que funciona, qual a consequência de cada coisa, ok? Então esse é o cenário que a gente vai estar. Ou seja, o contexto, né, aqui é um agente situado em um ambiente. O agente representado aqui pelo robozinho, né, vai perceber a situação que o mundo se encontra e vai tomar uma decisão, né, vai pensar ali no que fazer e vai efetuar aquela ação. Aquela ação vai modificar o mundo de alguma forma, né, o ambiente no qual a gente se encontra. E isso, né, o agente vai perceber essa nova situação e vai tomar outra decisão. Então, envolvendo aí aquela ideia de tomada de decisão sequencial novamente, tá? E é um ciclo, né? E não existe, a gente não precisa delimitar quando que o ciclo começa e termina, né? Podemos pensar nessa sequência como indefinida. E no contexto da IA moderna, né, onde que o aprendizado, o reforço se enquadra? IA moderna está muito associado com o aprendizado de máquina, né, onde dados, um algoritmo, né, representado pelo robozinho aqui, consome dados e entrega, né, um modelo ou predições em cima desses dados. E como que o aprendizado por reforço, né, se localiza nesse paradigma? Lembrando os três principais paradigmas, então, né, aprendizado supervisionado, onde existe aqui, né, algo instruindo qual é a decisão correta para cada entrada, né? Então, um problema de detecção de spam, né? Um e-mail como entrada e tal e-mail é spam, né? Outro e-mail como entrada não é spam. E com isso, né, um sistema que consumir esses dados vai aprender os padrões, né, e fazer predições em cima desses dados. Para cada novo e-mail que chegar, o sistema vai fazer uma predição e dizer se é spam ou não. Aprendizado não supervisionado é quando tem os dados, só tem os dados ali, mas não tem nenhuma informação associada, né? Então, o que a gente consegue fazer é descrever os dados, por exemplo, né? Dizer que esses pontos aqui estão mais parecidos entre si do que com outros que foram coloridos de outra cor, né? Essas cores não existiam originalmente dos dados aqui, tá? Elas foram obtidas para ajudar a descrever. E o aprendizado por reforço, onde um agente, né, está situado no ambiente e a tarefa associada é a de controle, né? A gente vai desenvolver um controlador aqui para o agente fazer, né, a missão que ele tem que fazer aqui no ambiente da melhor forma possível.
E com relação aos dados, né, aprendizado por reforço é a única das tarefas aqui, né, o único dos paradigmas onde não se precisa de dados a priori. Né? O agente interagindo com o ambiente, ele gera os próprios dados que ele usa para aprender. Então, isso também é algo bastante significativo. E, bom, entre outras coisas, né, aprendizado por reforço ganhou bastante notoriedade recentemente por ter sido, né, uma das molas propulsoras, por exemplo, do ChatGPT, né, o famoso Reinforcement Learning from Human Feedback, né? Então, uma coisa que é possível conseguir em aprendizado por reforço é descobrir coisas novas, né? Descobrir novas maneiras de jogar, por exemplo, né? Como o AlphaGo ficou famoso por fazer, né? Descobriu nova forma de jogar Go, superando o melhor jogador humano da época. E também, né, novas formas de responder a perguntas, né, a parte que deu origem ao chat GPT também. Tá? Então, essa habilidade aqui, né, de não depender de dados pré-existentes é única, né, dentre os paradigmas de aprendizado de máquina e é o que leva, né, o aprendizado por reforço a conseguir resultados tão surpreendentes. Bom, e aqui, para finalizar essa parte introdutória, da introdução, da aula introdutória, aqui nós vamos começar falando da modelagem, ou seja, como que é definido o problema em aprendizado por reforço, né? Como que é isso do agente interagir com o ambiente, o formalismo matemático por trás disso, o que que significa, né, tomar a decisão certa, ou seja, o que que a gente vai estar tentando otimizar aqui, e os conceitos associados de política e função de valor. Depois, né, no segundo vídeo aqui, a gente vai estar tratando, já que o problema está bem definido, agora vamos ver como solucionar, como é que a gente calcula a política, ou seja, como que o agente vai conseguir agir, né? E por fim, um método apenas, tá, de calcular a política, né? É uma aula introdutória, então a gente vai ver talvez o mais popular deles, né? E também possíveis ramificações dele e limitações, etc, tá? Então, isso define aqui o escopo dessa aula.